Olá, amados, a paz de Arruxua. Hoje, 1º de maio de 2019, não feriado. Já estamos no mês 5, né? O tempo tá voando. E hoje vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Refutando o Tio Lu, parte 8, né? Vou colocar aqui para vocês. Tá? Pra gente dar continuidade. Na verdade, deixa eu aqui ajeitar aqui direitinho. Gente, se vocês ouvirem os vizinhos aqui, hoje é feriado, né? Então ficam os vizinhos em casa e eles falam alto pra caramba, sabe? Não tem esse mancol, não tem, sei lá. Né? Mas é isso aí, faz parte, né? Tem que saber conviver com as pessoas. Mas não é por isso que eu vou deixar de gravar, tá certo? Então vamos continuar. O que significa a palavra congregação? É um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar com um único propósito, em busca de um propósito, para realizar um propósito. É uma palavra de origem grega. Então assim, se você é roqueiro, você vai andar com pessoas roqueiras. Porque o intuito é fortalecer o movimento, a música do rock e tal. E assim se divide em diversos grupos, diversas tribos espalhadas pelo mundo. Ninguém foi feito para viver sozinho, ninguém foi feito para caminhar sozinho. Então a congregação é para justamente um estar ajudando o outro. Olha o que a palavra diz. Isso aqui é a palavra, gente, ó. Para quem acredita na Bíblia como verdade absoluta, ó. Não deixar... Amados, veja, outro equívoco do tio Lu, ele diz para quem acredita na Bíblia como verdade absoluta. Amados, a Bíblia não é verdade absoluta. A Bíblia, ela contém a escritura, tá certo? Mas ela não é verdade absoluta. Por quê? Se a Bíblia fosse a verdade absoluta, né, ela não teria tantas traduções, né? Veja, isso aqui tudo é traduções, fora as outras que não estão aqui, tá certo? Então, a Bíblia não é a palavra absoluta. Quem é a palavra absoluta, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Veja, quem é a palavra. Apocalipse 19, do 11 ao 13. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Yahweh. Então vocês vejam que está falando de quem? De Arruxua. Aí Arruxua que estava com a veste tingida de sangue, por quê? Porque ele que se sacrificou no madeiro por nós. E ele é a palavra, está aqui bem claro. Só que o tio Lu, como muitos falam que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Então nós temos que acreditar na Bíblia. Né? Nós temos que crer na Bíblia, não é assim? Nós temos que crer na palavra que é Yahushua. Porque Yahushua é a palavra, nós temos que crer em Yahushua. E ele que é a palavra deixou escrito na Escritura. Deixou escrito onde está também na Bíblia. Tá certo? Então não é a Bíblia que é a palavra de Deus, que é a inerrante palavra de Deus, ou que, né, como o tio Lu mesmo disse aqui, né? Aquele que crê que a Bíblia é a palavra absoluta, é a verdade absoluta. Não, a verdade é Yahushua. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade, não é a Bíblia. Tá certo? A Bíblia contém a verdade deixada escrita por Yahushua e pelos profetas, pelos apóstolos, né, que escreveram através do Espírito do Pai, tá certo? Então a Bíblia contém, né, a verdade. Só que a Bíblia não é a verdade é Yahushua. A verdade é Yahweh, tá certo? É isso que a gente tem que entender. A verdade é Yahweh e Yahushua. Tá certo? A palavra é Yahushua, que é a palavra de Yahweh. Tá certo? Por quê? Porque aí Yahushua, ele veio enviado do Pai. Então ele é a palavra enviada do Pai. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Tá? Então eu gostaria de ler aqui com vocês agora, 2 Pedro. E aí eu vou colocar um outro vídeo maravilhoso do irmão Rubens, tá? Então vamos lá. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência.
Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Yahweh e preciosa para ele. Que é a pedra viva? É a rocha, né? Rejeitada pelos homens, ou seja, rejeitada por qual homem? Por esses homens aí que falam a palavra distorcida, os líderes religiosos, maçons. A pedra viva foi rejeitada por esses homens, mas escolhida por Yahweh e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, por meio de Yahushua. Veja, aqui está falando, amados, de um templo físico, de um templo de pedra? Não, veja, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, tá certo? É uma casa espiritual, não um templo físico, para serem sacerdotes separados. Sacerdote separado não é para ir para um sacerdote, para um líder religioso, mas é para nós sermos esse sacerdote separado, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, por meio de Yahushua. Qual é o sacrifício espiritual? É a gente andar no entendimento do Espírito, é tudo no Espírito, não é mais nada físico, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que está aqui nessa Bíblia aqui, 2 Pedro 2,5, a Bíblia Viva. Deixa eu ver como é que está aqui na Bíblia Viva. Peraí. 2 Pedro 2,5, né? Só para ver aqui, amados, como é que está aqui. Ó, e ele não... peraí. Não. Deixa eu ver aqui. Não, é 1 Pedro, amados. Desculpa, é 1 Pedro. Vamos ver, vamos lá. Peraí, tem que descer aqui tudo de novo, peraí. Calma. É 2 Pedro, é 1 Pedro. Desculpa aí, amados. 1 Pedro, vamos? 2,5. Só para ver como é que tá aqui. Sempre bom a gente estar pesquisando várias versões, né? E agora, vocês se tornaram pedras vivas de construção. Ou seja, aqui está dizendo, veja bem, aqui está dizendo, e também estão sendo utilizados como pedra viva. Mas aqui já está mais assim, mais claro. Veja, não é que nós estamos nos utilizando como pedra viva, mas aqui nós somos, vocês se tornaram pedras vivas de construção para Yahweh, utilizar na edificação de sua casa. E o que é mais, vocês são seus sacerdotes santos, ou seja, seus sacerdotes separados. Portanto, cheguem-se a Yahweh. Vocês são aceitáveis a ele por causa de Yahushua, e ofereçam-lhe aquelas coisas de que ele se agrada. Olha isso, que maravilha, amados. Tá certo? Então, ó, verso 5 de novo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes separados, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh por meio de Yahushua. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem é essa pedra angular? É Yahushua. Ele é a pedra angular, a pedra que os rejeitores, que os construtores rejeitaram. Que construtores são esses? Os maçons, que rejeitaram a pedra. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esses construtores aqui são os maçons, tá certo? Os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E pedras de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Veja, amados, vocês, porém, são
geração eleita, sacerdócio real, nação separada, povo exclusivo de Yahweh, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ele, Yahushua, nos chamou das trevas, que era do engano da religião, para a sua maravilhosa luz, porque Yahweh é luz. Nele não há treva nenhuma, então nós estamos na luz. Aquele que está fora do sistema religioso está na luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Yahweh. Não haviam recebido compaixão, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Yahweh no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja o governante como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Yahweh que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Tá certo aqui, ó, praticando bem, né? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Yahweh. Ou seja, porque nós somos livres em Yahushua. Ele nos chamou a liberdade nele. Mas o que ele está falando aqui é que nós devemos viver como pessoas livres, mas não usando a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, nós temos que viver na liberdade que Yahushua nos dá nele. Porque quando a gente anda na liberdade de Yahushua, que ele nos dá, a gente anda no entendimento do Espírito, né? E aí a gente vive como servos de Yahweh. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Yahweh e honre o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Yahweh, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Veja que está falando dos escravos mesmo, né? Porque a Bíblia, né, como o irmão Edinho mesmo estava falando, acho que foi ontem ou anteontem que ele falou, né, que a Bíblia, na verdade, ela foi resumida a 66 livros por causa dos nossos antepassados que estavam como escravos, né? E para eles obedecerem, aí eles resumiram a Bíblia e colocaram essas partes assim para que eles pudessem se submeter aos senhores, tá certo? É por isso que está aqui também, porque eles escolheram essas partes que está falando, tá certo? Para poder dar respaldo para eles obedecerem aos escravagistas, certo? Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Yahweh, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Yahweh. Por isso, vocês foram chamados, pois também Yahushua sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Sobre o madeiro, está aqui falando cruz? Não, está falando sobre o madeiro, ele morreu no madeiro. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas. Vejam, vocês eram como ovelhas desgarradas. Por que desgarradas? Porque nós estávamos no engano da religião, né? Sendo ovelhas desgarradas, estando nesses falsos pastores que não é Yahushua, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas. Quem é o pastor e bispo de nossas almas? Yahushua.
Então é ele que nós seguimos. Então nós não temos que ouvir tio Lu dizendo para a gente ter uma liderança espiritual dentro de um templo de pedra. Não, nossa liderança espiritual é o único bispo e pastor de nossas almas, que é Yahushua, não tem outro. Então aqui, amados, eu vou deixar com vocês um vídeo, né, que eu vou colocar agora, do irmão Rubens de novo, Verdade Oculta 2, não deixe a vossa congregação. Então, vamos assistir, tá certo? Agora, não deixe a sua denominação, como é costume de muitos. O que ocorre? Os pastores, quando são questionados pelas ovelhas, a respeito do que elas aprendem na Escritura e através do despertamento que, pela misericórdia do Criador, eu, irmão Rubens... Tinha que ser, né, amados? Tantos outros, não só eu, mas temos colocado na internet e também nos DVDs. E essas pessoas então recorrem ao pastor para falar sobre o que aprendeu na Escritura com o despertamento nosso. E os pastores sempre têm bons argumentos para convencer as pessoas de que o que elas aprenderam na Escritura ou com o irmão Rubens está errado, porque o certo é o que ela está aprendendo com ele. Um desses casos, e podemos dizer até que é, na verdade, um caso clássico, é a questão de não deixai-vos as vossas congregações, como é costume de muitos. Os pastores insistem em dizer que essa passagem escrita no Novo Testamento da Bíblia se refere às pessoas que estão querendo sair da denominação. Então, há uma exortação de Paulo para que as pessoas não deixem a sua congregação, como é costume de muitas pessoas ou de algumas pessoas, mas antes que fiquem exortando umas às outras, já que está próximo do final. E o que ocorre é o seguinte: o pastor, depois que ele faz uma pregação de 40 minutos ou mais sobre este assunto, e em que, naquele momento chave, ele manda a pessoa ir lá na Bíblia e olhar o versículo que diz isso, vai ser impossível para qualquer pessoa contestá-lo. Não há como dizer que ele está errado. Por quê? Porque ele usou um atributo da sua mente. A nossa mente é associativa, ela associa com facilidade. Então ele fala meia hora sobre um assunto. E quando ele manda você pesquisar, ou pelo menos constatar na Bíblia, que o que ele está falando é verdade, porque na Bíblia você vai encontrar uma passagem que testifica e aprova tudo o que ele falou para você, tentando te convencer em mais de meia hora. Quando ele faz isso, na verdade, ele consegue êxito, porque agora você vai para a Bíblia e vai encontrar um texto exatamente da forma que o pastor te falou. Agora você não tem mais dúvidas, o pastor está correto. Nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de muitos. Isso porque ele usa uma capacidade da sua mente, que é a capacidade mental associativa. Vamos a um exemplo de capacidade mental associativa utilizado pelos pastores, conscientemente ou inconscientemente, para te levar a uma conclusão errada, mentirosa, enganosa, mas que vai parecer totalmente verdadeira. Preparado? Vamos lá. Vamos a um racha-cuca. O que é o que é? É branco, não é líquido, mas serve para beber. Repito, o que é o que é? É branco, não é líquido, mas serve para beber. A sua mente está ligada em algo líquido que se coloca num copo e se bebe. Então você vai pensar agora só sobre isso. Você vai buscar respostas que tenham a ver com algo que você usa para beber, para tomar, né? Algo líquido. E eu estou dizendo que não é líquido, mas a tua mente está ligada que é líquido. Então você vai procurar algo líquido. É o inverso. E você jamais vai imaginar que eu estou falando de um bebê, de uma criança e de um talco. O que é? Não é líquido, é branco, mas serve para beber. É o talco que serve para pôr no bebê. Tá certo? Mas a sua mente associativa jamais vai pensar no bebê, porque ela está propensa a encaminhar os pensamentos dentro do seu cérebro de algo líquido, embora eu já estou dizendo que não é líquido. Mas você vai atrás do líquido, porque é isso que ficou marcado. O pastor fala meia hora para você, que você está ali na congregação, que ali é a casa de Deus, que ali é o lugar que Deus te quer, porque é ali que Ele construiu para você estar. E agora Ele diz que é para você não deixar a congregação, e você vai ver na Bíblia, que é a inerrante palavra de Deus, um versículo lá separadinho. Pronto, você tem essa conclusão.
Isso porque, presta atenção que é importante, porque o pastor falou meia hora ou 40 minutos para você, da boca dele, as palavras dele, e agora mandou você constatar na Escritura apenas um pedacinho da palavra do Criador, através do Paulo. E se nós procurássemos então agora fazer um pouquinho diferente? No lugar do irmão Rubens falar 40 minutos para te mandar confirmar na Bíblia, se nós deixarmos o Paulo falar pelo menos uns 5 a 10 minutos. Para você, qual é mais importante? Ouvir o seu pastor 45 minutos ou ouvir Paulo falando por 10 minutos? Vamos ouvir Paulo falando por 10 minutos? E como é que nós ouvimos Paulo falando por 10 minutos? Lendo o que ele escreveu. Tá certo? Eu vou pedir a amada da minha alma que está aqui do meu lado para que leia a passagem que os pastores citam e que mandam você ler, não para você conhecer a verdade, mas apenas para confirmar o que ele está dizendo. Para apenas dar respaldo ao que ele te ensina, apenas para poder dizer que ele está ensinando certo. É para isso que ele manda você ler os trechinhos na Bíblia. Não pense que é para você conhecer, porque não é. Para ele você tem que conhecer o que ele fala. É isso que você tem que conhecer. A Bíblia é só um equipamento, um instrumento utilizado para realçar o que ele diz e dar fé, dar certeza de que o que ele está falando é verdade. É assim que o sistema religioso usa a Bíblia. Não para te ensinar, não para você aprender por ela, mas apenas para ela ser um testemunho deles, do que o que eles dizem, neste caso, segundo eles, seria verdade. Mas Paulo, eu creio que tem mais credibilidade do que qualquer um deles. Qual é o texto, amado? O texto que nós vamos ler, Hebreus 10, vamos lá. Hebreus 10, 25, eu acho. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então você veja, vamos dizer assim, o irmão Rubens é um pastor canguloso que aprendeu errado, está ensinando errado, porque ainda não sabe o certo, ou o irmão Rubens é um canguloso que aprendeu errado e agora continua ensinando errado porque não pode mais parar, porque já tem a família toda no negócio, e não depende só dele. Se ele sair fora agora e acabar com tudo isso que ele vem de mentira, agora ele tem filhos e mulher e tudo mais no calcanhar dele. Ou então o irmão Rubens é um desse canguloso que sabe que está errado, aprendeu que está errado, já viu que está errado, mas continua fazendo por opção errado, porque não quer saber das coisas celestiais, que é apenas as coisas terrenas. Esses 3 tipos de pessoas existem. Os que sabem que isso tudo é mentira e faz de livre e espontânea vontade, sabendo que não vai herdar o reino do céu. Os que descobriram que tudo isso é mentira, mas não pode mais parar por força da família, por força da sociedade, por força dos filhos, que agora estão todos dentro do sistema religioso, vivendo disso. E também os que sabem que isso é verdade, tá certo? Que descobriu agora e que de repente pode até largar tudo isso, como poucos fazem, e reavaliar toda a questão. Se eu for um desses e falar para você 45 minutos que você está na casa de Deus, que você tem que manter a casa de Deus, que você é importante para Deus, porque Deus precisa de você para que a obra dele continue, amor. Isso é uma blasfêmia mais terrível. Mas se eu falar isso durante 45 minutos e dizer para você, então você veja, irmão, está aí na Escritura, ó, na Bíblia, lê aí, não deixar aí ler essa passagem, pronto, fechou o assunto. Agora vamos deixar a unção de quem está te ensinando, porque ele falou 45 minutos, segundo ele, de acordo com a unção que ele tem. E vamos para a unção de Paulo. Vamos deixar Paulo falar conosco alguns minutos apenas. Mas não vamos pegar neste capítulo da Bíblia e nesse versículo, não. Vamos ler a Escritura. A Escritura nós lemos textualmente, em linha reta, da forma que foi escrita. Vamos buscar agora a unção que estava em Paulo quando ele escreveu e entender do jeito que ele escreveu para que nós entendêssemos, porque é o jeito que ele entendia. Vamos ler carta aos Hebreus. Antes da amada da minha alma ler, no início ali do capítulo 10 mesmo, eu quero dizer o seguinte para você, que isso é importante. Paulo estava preso e agora ele escrevia cartas para os grupos de irmãos que ele tinha convencido de que a verdade é a ressurreição do Salvador e a vida eterna que ele nos proporciona. Ou seja, as coisas espirituais, não da terra. Agora, Paulo preso escrevia cartas para aqueles grupos de pessoas. E esta vez aí, de Hebreus, ele está escrevendo para o povo hebreu. O povo hebreu era um povo escolhido através de Abraão para ser povo do nosso Criador. E o que Paulo escreveu para os hebreus era uma carta em que ele explicava os pormenores, os detalhes da lei de Moisés, que aquele povo havia servido durante muitos anos
e agora em função da graça, uma coisa nova, a nova aliança, que agora eles deveriam se adaptar a ela, viver a graça. Então Paulo está sempre na carta dos Hebreus, recordando aos Hebreus de como funcionava a lei de Moisés e como funciona hoje a graça do Salvador. Você talvez não seja hebreu, é bem possível que seja brasileiro, assim como eu, mas hoje nós somos alcançados por essa graça. Então podemos ver o que Paulo escreveu para os Hebreus e tirar também alguns proveitos para nós, sabendo que os hebreus hoje e nós gentios estamos todos no mesmo grupo, o grupo de salvos pelo Salvador, que morreu pelos nossos pecados. Eu peço a minha amada para ler a partir do verso número 1, para a gente entender bem o que Paulo está falando. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se achega. Paulo começa a falar aspecto negativo da lei. Ele diz, pelos mesmos sacrifícios que a cada ano se apresenta, a lei não podia aperfeiçoar. Tá certo? As pessoas. Não justificava as pessoas porque todo ano ela tinha que apresentar sacrifício de animais por ela. O animal morria no lugar da pessoa. Hoje o Salvador morreu de uma vez só por todos nós. Então Paulo já começa aí a abordar um aspecto negativo da lei. Repara se não é. Por favor, minha amada. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Sim, todo ano se faz comemoração dos pecados. Não é comemorar, é festa, ganhou o Flamengo. Não é comemoração igual a gente conhece hoje. Comemorar é trazer a memória. Então, todo ano a pessoa tinha que trazer a memória que ele era pecador. E durante todo o ano que ele pecou, agora ele ofereceria um sacrifício único por ano para extirpar aqueles pecados daquele ano. Então, todo ano a pessoa tinha que oferecer esses sacrifícios. E por isso Paulo diz que não era perfeito esse regime. Essa lei que dizia que todo ano as pessoas deveriam sacrificar para poder elas continuarem vivas, já que a lei dizia, aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, para a pessoa não estar incluído neste castigo da morte, né, que era uma consequência da lei para quem pecava, a pessoa tinha que oferecer sacrifício, mas não era algo perfeito, porque se fosse perfeito, segundo Paulo, um ministrante, ou seja, quem oferecia o sacrifício, estaria oferecendo uma vez só e a perfeição alcançaria ele não precisaria mais. Vamos em frente, amado, e você em casa pode também pegar sua escritura aí através da Bíblia e ler. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui veio, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Criador, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Criador, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Paulo continua abordando aspectos negativos da lei. Ele continua dizendo que segundo a lei, você viu bem, segundo a lei, esses sacrifícios e ofertas eram oferecidos, mas isso nunca agradou o Criador. O Criador nunca quis saber disso. É que Paulo está falando. Pode ler com atenção que você vai ver isso. Agora, ele fala tipo uma oração do nosso Salvador ao Pai, dizendo, olha Pai, isso aí nada agradou, você mesmo já escreveu na sua palavra que sacrifícios não te agradam, você quer misericórdia, né? Então retira o primeiro e estabelece o segundo. É uma oração do Salvador dizendo, tira o primeiro concerto, tira quer dizer, não tem mais, estabelece o segundo. Paulo está falando coisas negativas da lei e positivas da graça. Repara para ver se não é isso. Vamos lá. Esse é o assunto. Até agora não entrou nada aí de denominação, de sair de uma denominação para ir para outra, ou sair da denominação e não ir para nenhuma. Até agora não entrou esse assunto. Entrou? Não. O assunto aqui é lei e graça. É Paulo escrevendo para os hebreus, para que os hebreus conheçam que a graça é muito superior à lei. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo do Salvador, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Olha, os mesmos sacrifícios da lei de Moisés nunca podem tirar completamente o pecado, mas ele,
O contrário, agora o bom. O nosso Salvador morreu uma vez só. E nessa única morte dele, de uma vez por toda, extirpou todo o pecado. Foi perfeito. A lei de Moisés anterior, aspecto negativo. A lei do Salvador, a graça, o amor ao próximo, o favor imerecido que o Salvador fez por nós, nós devemos fazer pelo irmão, o atual. E valendo. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra do Criador. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Quem são os inimigos do Salvador? Você assista os DVDs da Sã Doutrina, assista comigo o filme sobre o livro de Mateus, textual com a Escritura, e você vai ver quem são os inimigos do Salvador, que ele está aguardando a ser colocado debaixo dos pés dele. Você acha que é quem? Que é o diabo? Não, amado. O diabo é inimigo da nossa alma. Inimigo do Salvador é o sistema religioso. Esse mesmo que diz para você tudo ao contrário. E você está vendo aqui agora nessa leitura que não está falando nada de que alguém tem uma denominação para não sair nela, para ficar nela. Quem falou isso foi o pastor durante 45 minutos na hora que ele usou esse texto. Mas não, Paulo. Vamos em frente para você ver. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Salvador. Porei as minhas leis em seus corações. Peraí, amadinha, só um minutinho, por favor. Este é o concerto que farei com eles após aqueles dias. Este é o concerto que eu farei com eles após a morte do meu Salvador. Porei as minhas leis não mais em tábua de pedra de Moisés, mas na tábua dos vossos corações. Repete esse último pedacinho, por favor, minha amada. Este é o concerto que farei com eles. Só um minuto. Este é o concerto que o Criador faz conosco hoje. Sim, amada. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Criador. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblações pelo pecado. Olha, onde há remissão de pecado, não há mais oblação por pecado. O que eu vou fazer agora? Eu vou jejuar, ficar com o corpo abatido? O Salvador, o Criador, já disse que não quer isso. Que mais eu poderia fazer por Criador pelo meu pecado? Mais nada, o Salvador já fez tudo. Eu não tenho mais nada que fazer, isso é a graça. A lei mandava fazer 700 preceitos, a lei de Moisés. A graça não manda você fazer mais nada, não precisa ir para o templo, não precisa, se quiser cantar é muito bom, nos alegra, mas o Criador não pede isso, só pede que você ame o próximo. Você tem 2, dá 1, fica com 1. É difícil fazer isso, então você não vai ser salvo, meu amado. Não é o que estou dizendo, não. É você que está rejeitando a salvação que há no Salvador, que é a graça. Tá certo? Tenho, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Salvador, pelo nosso e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Como é que eu vou ter ousadia agora para me chegar ao Criador na graça? É porque eu frequento um templo religioso, porque eu tenho a denominação e a carteirinha? É isso que carimba meu passaporte? Não. A Escritura é textual e diz que o nosso passaporte foi carimbado com sangue. O sangue é o condutor. Ele é como aquele ônibus que pega na sua casa e leva para o seu trabalho. Esse ônibus te pega no pecado, no erro, e te leva para a eternidade. Esse é o sangue do Criador. Ele é o meio de transporte. Não carteirinhas de clero religioso, porque esses são os inimigos do Criador. Pode estar certo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa do Criador, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com língua limpa. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Em primeiro lugar, caridade, amor ao próximo, fazer o bem sem querer receber em troca. Amor ao próximo, é isso que a Escritura nos pede o tempo todo. E o assunto que Paulo está falando aqui para os hebreus, que serve para nós, porque hoje somos o mesmo grupo, né? Hoje estamos debaixo da graça do Criador, quem o aceita como seu Salvador, quem reconhece a autoridade que há no Salvador, não digo nem levantar a mão e dizer que aceita, porque falar a gente fala qualquer besteira, né?
E não estou dizendo que isso é besteira, mas a gente fala qualquer besteira e podemos também falar isso. Agora, reconhecer de verdade que o Salvador morreu por nós, que nós podemos até morrer pelo próximo. É isso que ele pede, amor ao próximo. Agora você vê, o tempo todo até aqui, Paulo está falando os aspectos positivos da graça em função dos aspectos negativos da lei de Moisés. Só não enxerga isso quem quer continuar sendo enganado. E aí eu não posso fazer nada. Segue, por favor, minha amada. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já vai se aproximando aquele dia. E nós vamos continuar. Agora veja bem um detalhe, amado. Vamos continuar porque você vai ver aí a prova final se ele está falando ou não da lei de Moisés em função da graça. Porque os cães só lê até aí. Mas nós vamos ler mais em frente. Vamos para a unção de Paulo. O líder religioso fala 45 minutos e manda você ler esse trechozinho. Você confirma de que ele está certo. Você vai para a unção de Paulo e lê a escritura durante 10 minutos. Você vê que esses caras estão te enganando. Isso não é só com essa passagem. É basicamente todas as passagens que eles usam para mentir para você. Em todas que eles usam para mentir, você vai ler na unção de quem escreveu e você vai ver que está diferente. Pergunto a você. Paulo, em algum momento até agora, falou da denominação do Francisco, do Chico, do Alberto, do Fernando, da Júlia? Falou na denominação de alguém? Não. Ele falou na lei e na graça. Ele abordou aspectos negativos da lei e positivos da graça. Então agora ele fala assim, irmãos, não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns. Irmãos, não deixa a graça para voltar para a lei, como é costume de alguns. Ele está falando de lei e graça, não é denominação. Mas você ainda não acredita porque tua mente está muito cauterizada. Então leia mais um pedacinho, amada. Por favor. Daí para frente um pedacinho. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos... Por quê? Por quê? Olha o porquê. Vamos lá. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade... Se voltarmos para a lei depois da graça... Já não resta mais sacrifícios pelo Para quê? pecado. O homem já morreu, já está na cruz, já foi, ressuscitou. O que mais ele pode fazer? Voltar para morrer de novo? Vai em frente que ele vai falar agora textualmente que é a lei de Moisés que ele está falando. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Se você voltar para a lei, se você voltar, não, você nunca voltou. Né? Ele falou para Hebreu que estava debaixo da lei. Mas nós também, se formos nos enfiar debaixo da lei, igual estamos enfiados, visitando o templo, participando de denominação, isso é coisa da lei, é coisa antiga. Se fizermos isso, nós estamos quebrantando a lei de Moisés. E quem quebranta a lei de Moisés, hoje, sem mais sacrifício no templo, morre sem misericórdia, morte espiritual. Lê agora, meu amado. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Volta para a lei de Moisés, você morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É isso que dizia a lei. Tá certo? Não há mais remissão de pecado. O Salvador já morreu. Ele não vai viver de novo e morrer mais uma vez, porque agora você está reconhecendo e não quer ainda saber disso como verdade. Você prefere ficar na mão dos cães gulosos, então é decisão sua. Essa passagem aí, amada, que os cães gulosos usam para mentir, é uma das mais sérias da Escritura. Por quê? Porque ela diz textualmente que se você recorrer à lei de Moisés, e você vai infligir essa lei porque você não consegue cumprir 700 ordenanças dela, você agora morre sem misericórdia, é morte espiritual feia, porque você não vai de novo ter o Salvador para morrer por você, isso já aconteceu. Então essa passagem de Hebreus está falando exatamente sobre isso. A carta que Paulo escreveu é sobre este assunto. Não tem nada a ver com denominação como você ouviu aqui. Agora, repito que isso é importante. E a amada poderia continuar lendo o livro todo, que não vai sair disso. O assunto é esse. Entende? Mas eu creio que até aqui já deu, mas você em casa leia. Leia tudo, não deixa ninguém te enganar mais. Sai da unção do cão guloso e vai para a unção de Paulo. Paulo escreveu, ele não foi ungido para escrever, não foi capacitado pelo Criador. Fica com a unção dele, com o entendimento dele. Não é o meu não, é o que está escrito. Vai para isso, é mais importante do que esse homem que fala 45 minutos numa pregação para você e manda você ler esse texto. Tudo que ele te manda ler na Escritura, que ele não manda na Escritura, manda na Bíblia, é só para testificar de que a Bíblia está a favor deles. Só para isso. Você cada vez mais vai ter essa verdade. A Bíblia está a favor deles, a Escritura não. Por que a Bíblia está a favor? Porque ela está dividida em capítulos e versículos. Isso favorece a eles. Para eles mandar você ler só um pedacinho que interessa. Mas se você ler tudo, você vai ver que Paulo está acabando com a lei de Moisés ali, falando as verdades ruins dela.
né? E enaltecendo a graça, dizendo que o sacrifício daqueles homens não era perfeito, porque todo ano se repetia, o Salvador de uma vez só na graça fez um só sacrifício, e por aí vai. Então ele diz, irmãos, não deixe a graça para ir para a lei, irmãos, não deixe as vossas congregações, como é costume de muito, ou de alguns, entende? E por quê? Porque você não pode de novo crucificar o Salvador. Ele não está falando nada de sair de uma denominação, amado. Até porque essa palavra não se aplica. Imagine que você sai da denominação A e vai para B. Como é que pode isso? Irmãos, não deixais a vossa congregação qual? Tem 20 mil só no Brasil. Paulo está dizendo para você não deixar qual? Não tem lógica, amado. Isso não existe. Entende? Nem na explicação dos cães gulosos de 45 minutos por eles próprios, eles não tem como justificar isso. Porque se Paulo está falando para você não sair de uma denominação, ele está falando para você não sair de qual? São 20 mil só Desculpa, no Brasil, Marcos. amado. Nenhum deles se entende, cada um lê de um jeito. Por quê? Porque eles falam o que quer e mandam mostrar na Bíblia, para poder apenas testificar o que eles estão falando. Eles não buscam na Escritura um modo de agir, um modo de viver, um modo de ensinar. Eles buscam na Escritura meios, palavrinhas pequenas para justificar a mentira deles. Esse que é o problema. Algum comentário, amada? Alguma coisa ou não? Mais alguma coisa, minha amada? Sim. O quê? Pode mandar aí. De quanto maior o castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho do Criador e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Perdão, amado, viu? Eu já ia parando antes do final, minha amada, por ter lido mais recentemente, que eu já vi mais um pedaço ali na frente que eu não havia lido. Muito bem, obrigado, amado, por ter visto. A Escritura ainda dá um alerta para você, para que você não seja castigado por pisar o sangue do Criador e ultrajar a força que há na graça de nos resgatar do pecado. Viu, amado? É bom sempre ler bem mais do que até o que eu falo aqui, porque agora mesmo já deixando um pedacinho importante para trás. Eu não quero que você fique só no que eu li, ou que você lê junto comigo. Leia bastante, leia daí para frente. Sempre que um cara desse te der alguma passagem para você ler, amado, não vá na dele, você já sabe que ele te engana. Você já tem certeza disso, não tem? Então não para por aí, meu amigo. Vai em frente, lê mais, que você vai ver que a unção do Criador sobre quem escreveu é muito maior do que a unção sobre esse aí que te engana. Esses que são os inimigos do Criador. Quanto mais você vê essas mentiras que eles falam e vê a verdade da Escritura, você vai ter certeza cada vez mais que são estes os inimigos do Salvador, que ele está apenas lá em cima aguardando que seja colocado debaixo dos seus pés. E você sabe que a Babilônia está caindo? Você está começando a desestruturar a grande Babilônia. Quando ouvirem assim, a Babilônia caiu, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições do planeta, caiu. Você saiba, meu amado, você está sendo um desses hoje usado pelo Criador para abalar essas estruturas malignas da grande Babilônia. Amados, eu vou colocar esse vídeo no link da descrição, tá certo? Então agora aqui eu quero ler com vocês somente um versículo, tá? Mas depois a gente vai ler esse capítulo todo, tá? 1 Coríntios 3,16, que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Yahweh e que o espírito de Yahweh habita em vocês? Ou seja, vocês não sabem que vocês são santuários, ou seja, santuário, templo, tá? Porque a gente já viu, né, que santuário e templo é a mesma coisa, né? Opa, peraí, deixa eu tirar isso aqui, amados. Tá? Então, ó, santuário e templo é a mesma coisa, como a gente já viu, né, em sinônimos, tá certo? Então, nós somos o santuário de Yahweh e o Espírito de Yahweh habita em nós. Então, para que a gente vai a um templo? E agora eu quero deixar aqui com vocês, cadê? Um outro vídeo maravilhoso do irmão Edinho, do canal Últimos Dias, né? Que é congregar não é ir a templos. Então, vamos assistir esse vídeo juntos, tá certo? Vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas?
Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Bom, muitos pastores às vezes usam passagem da Escritura e com essa única passagem eles tentam explicar aquilo que eles não conseguiram explicar, se ao invés deles falarem uma passagenzinha, eles lessem todo o capítulo. Se bem que não é necessário ler todo o capítulo quando a pessoa não fere a passagem que o capítulo está querendo dizer. Eu, por exemplo, eu não uso o capítulo todo. Eu uso somente a passagem porque eu sei que se a pessoa procurar no capítulo, ela vai ver que a passagem bate com aquilo que o capítulo está informando. E vejo que muitos pastores, para poderem trazer uma desculpa de que as pessoas têm que ir realmente ao templo, eles usam alguma passagem sem contar que o próprio capítulo lá na frente irá envergonhá-los. Para que alguém possa afirmar alguma coisa de passagem, ela tem que conhecer todo o capítulo. Aí não tem problema nenhum ela citar a passagem quando a passagem não foge do capítulo que ali ele assiste. Uma das passagens que alguns líderes religiosos estão usando é a passagem de Hebreus capítulo 10, aqui no verso 25. O livro de Hebreus 10, 25, esses líderes religiosos, para poder manter as pessoas dentro do aprisco, dentro das suas congregações, dentro dos seus templos, ele lança essa passagem de Hebreus 10, 25, e se a pessoa ela não estiver ligada no que o capítulo todo está dizendo no seu conjunto, ela acaba então sendo convencida por esse líder que já está muito viciado em engrupir as pessoas dentro de um contexto de versículo para que ela não venha entender o que toda a história está dizendo. Mas a grande verdade é que esse capítulo de Hebreus, capítulo 10, verso 25, não está se referindo a hoje as pessoas entrarem para dentro do templo e se congregar. Na verdade, nem ao menos a palavra congregar, ela quer dizer templo, ela quer dizer união. A palavra congregar quer dizer se unir em prol de, se unir em prol de algum objetivo, de alguma coisa. E nós vamos mostrar isso aqui para vocês com muita tranquilidade, para que vocês que estão saindo do sistema religioso não caiam na lábia desses mercenários, que de tanto eles enganarem as pessoas com versículos que eles tiram do contexto do capítulo para satisfazer suas vontades, acabam levando muitas pessoas dentro de uma grande prisão da glândula pineal, a fim de que as pessoas não parem para pensar e entender que aquele versículo que ele citou faz parte de uma grande história, a história que ele não te informou. Então vejam qual é a passagem que alguns líderes, alguns pastores, entre aspas, estão usando para convencer os membros que já estão
tão de saco cheio de continuar nesse antro de petição chamado sistema evangélico, quando eles pensam em sair, então o líder usa essa palavra aqui, ele tira todo o contexto da história do que o capítulo está querendo dizer, e ele informa apenas a passagem. O livro de Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, se vai aproximando aquele dia. Veja aqui, meus amados, que quando ele fala não deixando a nossa congregação, ele só lê apenas o Hebreus 10, 25, mas o livro de Hebreus começa no versículo 1, e de lá para baixo ele não lê mais. Eles fazem a mesma coisa que eles conseguem fazer para enganar em relação ao dízimo, usando Malaquias 3:10, e não lê o restante de Malaquias. Mas veja que aqui Paulo está falando com os hebreus. Paulo está falando com aqueles que fazem parte das 12 tribos de Israel. Não é para os gentios, não é para o restante da humanidade. É apenas para os hebreus. Primeiro porque os hebreus, eles podiam, se eles quisessem, até se congregarem dentro do templo, do único templo que foi permitido pelo Criador, fundado por Salomão. E logo depois esse templo foi totalmente levado a ter outros objetivos, que nós já informamos em outros vídeos, muitos irmãos, mas estaremos fazendo mais vídeos em relação a isso. Mas os hebreus, se eles quisessem entrar dentro de um templo de Salomão, aquele que Salomão construiu, eles poderiam, embora eles sabiam que aquele templo ali já estava para lá de mexido, para lá de corrompido. Quando nós vemos essa palavra congregar, nós vemos essa palavra apenas 3 vezes no Novo Testamento. Você só vê essa palavra congregar no livro de Atos, ela é falada uma vez, e você vê essa palavra no livro de Hebreus 2 vezes, sendo uma o do versículo de Hebreus 10, 25, capítulo 10, 25 do livro de Hebreus. Fora o livro de Hebreus, você não vê mais a palavra congregar em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, a não ser as que nós vamos citar para você agora. Olha bem, o nosso amado Criador, ele não deixa as pessoas confusas. O livro de Apocalipse 16:16 mostra muito bem que congregar não é ir a templo. Veja aqui e nós vamos mostrar para você passagens que esse livro não te mostra. Veja Apocalipse, por exemplo, 16:16. Eles congregaram no lugar que em hebreu se chama Amagedon. Em Amagedon não existe templo. Em Amagedon é um lugar de batalha, onde os principais exércitos de Davi ficavam ali de prontidão e era o melhor lugar para se proteger a cidade de Jerusalém. O livro de Apocalipse 16:14, ele também nos informa que congregar não é templo. Congregar é união. Veja aqui, Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso. Veja, os demônios vão congregar todos os reis para a batalha. Congregar, volto a dizer, não é sentido de ir a algum lugar. Congregar é no sentido de você se unir com outras pessoas que estão na mesma visão do Salvador e ali então um fortalecer ao outro. Temos mais uma passagem aqui e temos que ver que essa ideia de ir a templo substituiu o verdadeiro lugar chamado o nome, aonde o Salvador está querendo dizer. Veja aqui, ó, Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Veja, o Salvador, ele não habita dentro de templo, ele não habita num lugar. O Salvador, ele habita quando as pessoas estão congregadas, unidas em qualquer lugar, falando a respeito do nome dele. Nós temos que nos unir em nome do nosso Criador.
e do nosso Salvador. Não temos que nos unir dentro de denominação. Por isso que o nosso Salvador disse para aquela mulher, quando ela pergunta, onde devemos te adorar? Nossos pais dizem que é Jerusalém, outros dizem que é em Samaria. O Salvador disse, nem lá e nem cá, porque chegará a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, em meu nome. O nome dele é Espírito, o nome dele é verdade. Então vemos aqui também mais um detalhe importantíssimo, que é 1 Coríntios 16, 19. Então, para você que acha que igreja também é templo, está errado. Igreja não é templo. Você tem que se congregar na igreja, mas não é o templo. Olha onde fica a igreja, olha o que é a igreja e olha o que o mesmo Novo Testamento, de onde o pastor tirou a palavra de Hebreus 10, 25, o mesmo Novo Testamento em 1 Coríntios 16, 19, mostra aonde é essa congregação. Então vamos ver aqui. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Criador, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Como é que eu vou pegar um templo evangélico e colocar dentro da casa de Áquila e de Priscila? Aqui, quando o nosso, não sei se pode dizer nosso irmão, mas quando o João Ferreira de Almeida, ele colocou as igrejas da Ásia, logicamente que ele trocou, porque aqui você poderia ler o seguinte, aos irmãos que estão em Arúshua, que também estão na Ásia, vos saúdam, porque Arúshua é o nome daquele que nós aprendemos erradamente a chamar de Jesus, porque definitivamente não é Jesus. Então veja, ele está dizendo, com a igreja que está em sua casa. Você pode conferir agora na sua escritura, pastor. Você que talvez está me chamando de demoniado, talvez está dizendo que eu sou desigrejado, que eu sou perturbado, que eu vou para o inferno. Eu sei que vocês falam, porque quando você não tem estrutura para nos combater com argumento, vocês atacam pessoalmente, como muitos outros que não são pastores, mas fazem o mesmo, igual vocês estão no mesmo balaio. Então assim, ó, 1 Coríntios 16, 19. Está dizendo claramente, com a igreja que está em sua casa. Quando vocês usam Hebreus 10, 25, vocês estão usando uma passagem que pode ser um tiro pela culatra, que pode ser para vocês uma vergonha lá na frente, quando qualquer membro da sua denominação pegar não só o versículo que você leu, mas todo o capítulo, inclusive o título do livro, mostrando para quem que essa passagem de Hebreus está se referindo, como você está lendo para os próprios hebreus. Então, aqui é essa passagem que eu deixo para vocês. E eu creio que não só essa passagem aqui, eu poderia pegar muitas outras passagens e capítulos e fazermos aqui um vídeo de 4, 5 horas. E eu vou dizer mais. Ia faltar tempo para fazer o que a Escritura mesmo prova por si mesmo, o quanto que essa palavra congregar e igreja, o sistema religioso evangélico conseguiu transformar na glândula pineal das pessoas em um lugar. E parece até que o Salvador não esteve ali no poço de Jacó. Parece que o Salvador não comentou e conversou com aquela samaritana. Quando ela disse aonde devemos adorar, o Salvador disse para ela, você não deve adorar nem em Samaria e nem em Jerusalém, nem aonde tem os montes, nem aonde tem um templo. Aonde vocês devem adorar, não importa. O importa é como vocês adoram. Chegará a hora em que meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Onde tiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali eu estou no meio delas. A igreja, ela estava na casa de Áquila e de Priscila. Ela não estava num templo com CNPJ, com apoio político, com homens que se dizem ser pastores, quando a Escritura diz que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas e diz, eu sou o bom pastor. Nenhum homem hoje tem título de pastor. Isso aí está comprovado com a Escritura. E eu sei aonde é que vocês vão buscar o apoio para vocês dizerem que vocês são pastores. Mas eu estou aguardando vocês buscar esse apoio. Porque aonde vocês vão buscar, se você ler o capítulo todinho, vocês vão entender que ali o Salvador não estava falando para vocês. É isso, amados. Então, né, deixa eu virar aqui. Eu vou colocar esse vídeo também para vocês, tá certo? Queremos te anunciar
Vou colocar esse vídeo também para vocês no link da descrição, né, do irmão Edinho, canal Últimos Dias, né, que é um canal maravilhoso, tá certo? Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, vocês que ainda estão no engano da religião, né, saiam desse engano. E Yahushua, ele é o único caminho, né? Ele nos chamou para ser livres nele, tá? Então, tenha assim um feriado abençoado na presença de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.